Isaías 49, a partir do versículo 13, diz assim: gritem de alegria, ó céus, regozije-se, ó terra, e rompam em canção, ó montes, pois o Senhor consola o seu povo e terá compaixão de seus afligidos. Sião, porém, disse: o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Seus filhos apressam-se em voltar, e aqueles que a despojaram afastam-se de você. Erga os olhos e olhe ao redor. Todos os seus filhos se ajuntam e vêm até você. Juro pela minha vida que você se vestirá deles todos como ornamento. Você se vestirá deles como uma noiva, declara o Senhor. Apesar de você ter sido arruinada e abandonada, e apesar de sua terra ter sido arrasada, agora você será pequena demais para o seu povo, e aqueles que a devoraram estarão bem distantes. Os filhos nascidos durante seu luto ainda dirão ao alcance dos seus ouvidos: este lugar é pequeno demais para nós, dê-nos mais espaço para nele vivermos. Então você dirá em seu coração: quem me gerou estes filhos? Eu estava enlutada e estéril, estava exilada e rejeitada. Quem os criou? Fui deixada totalmente só. Mas estes, de onde vieram? Somente até aqui. Vamos orar. Pai, nossa grande mãe é o Senhor. O teu amor é como o amor de mãe, Senhor, e nós te louvamos por isso nessa noite. Te louvamos porque o Senhor deu o privilégio às mulheres de sentirem o que o Senhor sente por nós. E nós queremos nessa noite te homenagear, Senhor, derramando o nosso coração diante de Ti e dizendo, Deus, que queremos que a Tua palavra entre em nós e faça em nós morada, Senhor. Que cure as nossas doenças, tanto do físico quanto da alma, e nos transforme, Senhor, em homens e mulheres segundo a tua imagem, segundo a tua semelhança. Em nome de Jesus, que essa seja uma noite de celebração, uma noite de amor, uma noite de sermos encharcados pela tua graça e pelo teu amor derramado em os nossos corações. Se houver alguém enfermo, meu Deus, que seja curado pela tua palavra e pelo teu espírito. Se houver alguém triste, que seja renovado em alegria pela tua palavra e pelo teu espírito, Senhor, para a honra e para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. É isso. Hoje é o Dia das Mães. E é o dia em que a gente comemora a maternidade. Mas bem poderia também ser o dia em que a gente comemorasse o amor. Porque falar de mãe é falar de amor. Falar da maternidade é falar desse sentimento que todos nós conhecemos e vivenciamos. E não há uma definição melhor para essa função ou para esse papel do que a definição do amor. É como o vídeo que a gente pensou da internet e colocou no início da celebração. E a gente até pode repetir no final. Quem aceitaria em sã consciência a função materna? Ali a gente vê um homem tentando contratar alguns funcionários para uma empresa, mas ele está apresentando aquilo que é necessário para o exercício da função materna. Falando de uma carga horária de 24 horas por dia, falando de uma disposição física em que a pessoa não tenha sequer tempo para almoçar. Ela vai almoçar quando der, depois que o filho dela tiver comido e já tiver deitado e dormido. A gente vê, muitas vezes, eu observo mulheres antes e depois da maternidade, né? E a gente vê tudo que uma mulher tem que abrir mão para exercer esse papel. A gente abre mão da vaidade, muitas vezes, abre mão do sono. Eu vejo mulheres que são mães falando sobre isso, né? Uma vez até brincou e disse: meu sonho de consumo, depois que eu me tornei mãe, é dormir.
Uma coisa que todos nós fazemos com tanta tranquilidade, para uma mãe se torna um sonho de consumo, quase uma ostentação, dormir uma noite inteira. Porque a partir do momento em que uma mulher se torna mãe, ela precisa muitas vezes, pelo menos naqueles primeiros meses ou até os primeiros anos de vida, abrir mão do tempo, abrir mão da vaidade, abrir mão do sono, abrir mão principalmente do direito de fazer as coisas no tempo que ela quer ou do jeito que ela quer. Portanto, quem em sã consciência aceitaria esse papel e quem poderia exercer esse papel se não fosse pelo amor? Isso vale para toda a maternidade. Eu assisti recentemente a um vídeo na internet sobre os felinos. E naquele vídeo eu vi uma leoa. Não se sabe ao certo, mas presume-se que ela tenha perdido os filhotes dela. E, de repente, aquela leoa, quando ela foi caçar os gnus, um gnu, um filhote de gnu, que havia acabado de nascer, mas não tinha conseguido se levantar suficientemente rápido para seguir a sua mãe, ficou desprotegido no campado. E aí, coincidentemente, aquele filhotezinho de gnu, quando ele se levanta, ele vai direto para onde estava a leoa. E a leoa tinha ido para aquele lugar caçar. Mas por algum mistério, por alguma razão que só as mães e pais entendem, naquele momento, movida pelo instinto maternal, aquela leoa não matou o filhote de gnu, que é o seu alimento natural. Ela começou a lamber o filhote. E, além de não matá-lo, ela ainda protegeu por algumas horas o filhote de gnu de alguns outros predadores que estavam ali, como as hienas. Tanto os leões quanto as hienas tinham ido até o bando de gnus para tentar matar alguns e se alimentar. Mas aquela leoa, por algumas horas, não somente não matou o filhotezinho de gnu, como ainda afugentou as hienas que vinham para predar o filhote de gnu. Por que aquela leoa fez isso? Por causa de uma coisa que é maior do que o instinto de sobrevivência, que é o instinto maternal, que é o amor. O amor, ele é maior do que o instinto de sobrevivência. Portanto, falar no Dia das Mães e falar da maternidade é, sobretudo, falar de amor. E nesse texto que a gente acabou de ler, a gente encontra a maior de todas as homenagens que uma mãe poderia receber. Na minha humilde opinião, a maior homenagem que vocês, mães, poderiam receber é essa que Deus está fazendo para vocês. Deus está homenageando vocês aqui nesse texto. Sabe fazendo o quê? Comparando o amor de vocês com o dele. E, de fato, se nós olharmos para a forma de amor humano, e quando a gente fala de amor, a gente precisa também falar sobre isso. O amor, o conceito de amor é, hoje em dia, um conceito tremendamente deturpado pela nossa sociedade. A gente, inclusive, tem um grande problema na língua portuguesa. A gente tem a mesma palavra usada para designar qualquer tipo de apego. A gente sente apego por alguma coisa e a gente dá o nome disso de amor. Então a gente vê que na sociedade, de uma certa forma, o amor ou o conceito de amor foi muito distorcido, foi muito deturpado, a ponto de hoje a gente chamar qualquer coisa de amor. Amor a um time, amor a um objeto, amor a um amigo, amor a um conceito, a uma filosofia. Mas o que está sendo dito aqui em Isaías 49, o amor de Deus comparado ao amor de uma mãe é o amor. É esse amor que não tem explicação e que se sobrepõe a tudo que nós possamos considerar de mais importante. É isso que Deus está fazendo aqui. Ele está homenageando as mães porque ele está comparando o amor deles, o amor dele com o amor delas. Nós temos a tendência de projetar em Deus a nossa ideia de como um relacionamento deveria funcionar.
funcionar. E por isso que muitas vezes nós nos decepcionamos com Deus, porque nós olhamos para o relacionamento com Deus a partir dos relacionamentos que nós temos com os outros seres humanos. E isso é uma forma inadequada de agir, porque o amor de Deus, ele é incomparável. Aqui no texto, Deus está homenageando você, mãe, dizendo que se tem um amor humano que pode ser comparado com o dele, é o seu. Mas mesmo o seu amor ainda está distante do amor dele. Porque o amor de Deus é incomparável. E é sobre esse amor, no dia do amor, que eu quero ministrar ao meu e ao seu coração. O amor de Deus é incomparável, mas apesar disso, se há algum tipo de amor humano que possa se aproximar na comparação ao amor de Deus, esse é sem dúvida o amor das mães. E não poderia haver homenagem ou honra maior do que esta, experimentar o que o próprio Deus sente. E é isso que acontece quando uma pessoa vive o poder da maternidade. Foi isso que Deus colocou no meu coração. Esse é o título da mensagem nessa noite. Experimentar o que o próprio Deus sente. Esse é talvez o maior privilégio da maternidade. Cada uma de vocês que um dia gerou um filho, teve e tem o privilégio de sentir o que Deus sente. E esse é o maior presente que vocês receberam. Vocês sabem como Deus se sente. E é claro que eu não vou restringir esse conceito apenas às mulheres. Existem homens que exercem a função materna. Existem avós que exercem a função materna. Existem tios e tias que exercem a função materna. Existem professores, existem educadores, existem muitas outras pessoas que exercem essa função. E todos vocês que já tiveram o privilégio de, em algum momento da vida de vocês, se sentirem responsáveis por uma outra vida, da maneira como uma mãe se sente, vocês receberam um privilégio. O privilégio de saberem como Deus se sente. Porque é assim que Deus se sente. É o que ele está dizendo aqui. Ainda que possa haver uma mãe que se esqueça do seu filho, eu, diz o Senhor, contudo, não me esquecerei de ti, porque tenho gravado você na palma das minhas mãos, e os teus muros estão continuamente perante mim. Deus te ama de forma incondicional. Deus te ama de forma incondicional. Por que as mães fazem o que fazem? Como no vídeo mostrado nessa noite, e eu até já citei isso, como ou que tipo de pessoa aceitaria uma tarefa como a delas? Ou reformulando a pergunta, por que uma pessoa em sã consciência aceitaria exercer a função materna? A única resposta para essa pergunta é o amor. Um amor que não se explica, um amor incondicional, um amor como o de Deus. É assim que Deus ama. Deus ama de uma forma incondicional. Preste atenção no que eu vou dizer agora em nome de Jesus. Nada na nossa conduta justifica o amor de Deus. Por melhor pessoa que você seja, você nunca será capaz de cumprir o elevado padrão de exigências de Deus. Portanto, nada na nossa conduta justificaria o amor de Deus. Por mais que uma pessoa se esforçasse,
ela jamais seria capaz de, por causa do esforço dela, conquistar o direito de ser amada por Deus. Nada em nossa conduta justifica o amor de Deus. Nada que fazemos ou que deixamos de fazer pode aumentar ou diminuir o seu amor por nós. Porque Deus nos amou primeiro. Porque o amor de Deus é uma decisão cujas razões estão nele mesmo. E aí muita gente nessa hora se atrapalha e diz: mas será que não é perigoso nós pensarmos assim? Que nada na minha conduta justificaria o amor de Deus? Então, não importa o que eu faça ou o que eu deixe de fazer, Deus não me amará mais, nem Deus me amará menos. Não seria perigoso pensar assim? Não seria isso um convite à libertinagem? Não seria isso um convite ao erro? Não seria isso um convite ao pecado? Não! Sabe por quê? Porque o amor é a única forma que transforma alguém. E quando uma pessoa realmente se sente amada por Deus, não pelo que ela faz, mas pelo que ela é, simples e puramente, ela vai tentar ser a melhor pessoa que ela puder. Porque o amor de Deus é transformador. Porque diante do verdadeiro amor, a gente fica constrangido. Diante do verdadeiro amor, a gente se sente compelido a retribuir. Diante do verdadeiro amor, a gente se sente possuído por aquela força transformadora. E diante do verdadeiro amor, tudo que nós queremos é realmente nos tornarmos merecedores dele. A gente nunca vai conseguir ser merecedor do amor de Deus, mas quanto mais nós formos capazes de sentir o amor dele por nós, mais nós vamos tentar ser merecedores. Entende? Nunca seremos capazes, mas por mais que a gente consiga sentir esse amor, mas por isso não é perigoso, pelo contrário, é libertador. Porque diante do verdadeiro amor, você quer ser melhor. Porque você quer ser digno daquilo. Embora você nunca vá conseguir. Então, se alguém olhou para o amor de Deus, e isso foi uma justificativa para o erro, essa pessoa nunca viveu realmente o amor de Deus. Ela nunca experimentou de fato. Porque no momento em que ela experimentar de fato o amor de Deus, tudo que ela vai querer ser é uma pessoa melhor. É como no livro de Victor Hugo, o famoso Miseráveis, que conta a história de um homem durante a Revolução Francesa, século XIX, um homem miserável que é preso, ainda bem jovem, porque roubou um pedaço de pão porque estava com fome. E aquele menino passa 20 anos preso. E quando ele é solto, ele se tornou um marginal. Ele está cheio de ódio no coração. Ele é revoltado. Ele não ama ninguém. Ele quer que todo mundo se exploda. Até que então, indo a uma cidade para tentar a sorte, ele passa por um convento, por um monastério. E naquele monastério tinha um padre. E o padre recebe ele em casa, no monastério do convento. Aquele padre, um homem cheio do amor de Deus no coração dele, recebe ele com dignidade. Manda que ele tome banho, cede a ele um quarto para ele dormir, dá roupas limpas para ele vestir, manda a empregada do convento, as freiras, servirem a melhor refeição para o rapaz. E o rapaz come, ele manda servir na prataria do convento. E aí aquele miserável, comendo aquela comida, naqueles pratos e talheres de prata, fica muito assustado. E depois todo mundo vai dormir. Aí sabe o que o miserável faz? Ele rouba a prataria do convento. Aqueles mesmos pratos que há poucas horas haviam sido usados para servi-lo. Ele vai lá na despensa e rouba a prataria. E foge. Só que no meio do caminho ele é pego pela polícia.
E na prataria do convento tinha as iniciais do convento. Então, os policiais sabiam que aquela prataria pertencia ao convento. Então, levam aquele miserável até o convento de volta, durante a madrugada, agora preso, para falar com o padre. E diz, olha, a gente só veio confirmar com o senhor, porque a gente acabou de pegar esse homem miserável e a gente o pegou aqui na mala da bagagem dele, está toda a prataria do convento, a gente sabe que ele roubou o convento, viemos aqui só para confirmar com o senhor, porque já estamos levando ele de novo para a cadeia e agora ele não sai nunca mais. Vai passar o resto da vida dele preso. O senhor confirma que ele roubou a prataria? Sabe o que o padre fala? O padre vira-se e diz, não. Ele não roubou a prataria. Eu dei para ele. Era mentira. Ele havia roubado. Não. Ele não roubou a prataria. Eu dei para ele. Os policiais se assustam. Diz, o senhor deu? Sim. Eu dei para ele começar uma vida nova. O senhor tem certeza? Tenho absoluta certeza. Parem de... Soltem-no. Deixem ele seguir o caminho dele. Meu filho, vai com Deus. Eu peço desculpas por você ter sido interceptado pelos policiais. Siga o teu caminho e seja feliz. Sabe o que acontece na história desse homem? Ele muda a história dele. Ele fica tão constrangido com o ato de amor daquele padre que ele faz uma promessa de que ele ia usar cada minuto da vida dele para se tornar uma pessoa melhor. Ele vai para uma cidade e ele usa a prataria que o padre havia dado para ele para começar um negócio. Ele se torna um homem rico e próspero e ele se torna uma pessoa extremamente generosa e ele se torna o prefeito da cidade dele. A indústria que ele criou naquela cidade praticamente movimentava toda a economia da cidade. Ele se torna um filantrópico, um benfeitor, uma pessoa que se torna referência. Por quê? Porque alguém o amou de forma incondicional. Não pelo que ele era, não pelo que ele havia feito, mas aquele padre decidiu amá-lo. É isso que Deus faz por você. Eu e você merecíamos o castigo, merecíamos a punição, merecíamos a morte, merecíamos o inferno, mas Ele nos deu vida e vida abundante. Deus nos ama dessa mesma forma, porque Deus não pode negar-se a si mesmo. Deus nos ama de forma incondicional. E quanto mais você conhecer o amor de Deus, uma melhor pessoa você será. Quando Deus te ama de uma forma incondicional, assim como as mães que amam também de forma incondicional, pelo menos durante algum tempo de suas vidas e da vida de seus filhos, Ele faz conosco uma aliança. É o que Ele está dizendo aqui no texto. Isaías 49, versículo 15, Ele diz, haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou. Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, ele diz, veja, olha, eu gravei você nas palmas das minhas mãos e os seus muros estão continuamente perante mim. Quando esse texto foi escrito, irmãos, pelo profeta Isaías, o povo estava na Babilônia há quase 70 anos já. E o povo estava cansado. E o povo começou a dizer, no versículo 14, parte B, o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. E é quando então Deus levanta o profeta Isaías para dizer, não, eu não te abandonei. E que uma mãe pudesse esquecer o seu filho, eu não me esquecerei de você, porque eu gravei você, veja, nas palmas. Isso é tremendo. Era comum na Babilônia os babilônicos gravarem na palma das mãos deles os nomes dos seus deuses. Era um costume babilônico. Por isso que Deus usou essa
usou essa condição. E também era comum naquele tempo os senhores escreverem na mão dos escravos os nomes deles. Então, nós tínhamos ali o escravo José. Ele pertencia ao senhor Antônio. Então, na palma da mão do José, era escrito o nome Senhor Antônio. Para que todos soubessem que aquele escravo pertencia àquele dono. Aí olha o que Deus está dizendo. Ele fala, na mão do escravo escrevia-se o nome do Senhor. Mas na mão do Senhor está escrito o nome dos escravos. Sabe o que isso significa? Primeiro, significa o que aconteceu na cruz do Calvário. O Filho de Deus assumiu o seu e o meu pecado e foi transpassado por causa do pecado de cada um de nós. Ou seja, Deus inverteu. Ele está dizendo aqui para mim e para você o seguinte: eu fiz uma aliança com você. E o meu amor por você é um amor tão grande que o meu amor por você me escravizou. Me aprisionou. Vocês conseguem entender isso? Deus livremente se tornou escravo do amor que sente por você. Só Deus, né? Vai fazer uma coisa dessas. Aquele que não podia e não pode ser preso por nada e ninguém. Aquele que não pode ser contido por nada e ninguém. Aquele que não pode ser contado, verbalizado. Aquele que não pode ser definido ou descrito. Aquele que é antes de tudo e o continuará para sempre. Aquele que não tem começo nem fim de existência. Aquele que criou todas as coisas. Aquele que é o Senhor sobre tudo. Está dizendo para mim e para você assim: eu aceito me tornar prisioneiro do amor que tenho por cada um de vocês. Porque é o amor que Deus tem que o impede de liberar tudo que nós merecíamos que Ele liberasse, não é? O que detém Deus? O que detém Deus senão a sua graça? O que detém Deus senão o seu amor? O que detém Deus senão a decisão dele de te amar incondicionalmente? O que deteve Deus de suportar ver o Filho dele na cruz do Calvário por amor de você? O que deteve Deus de tirar Jesus da cruz? O que deteve Deus de impedir que ele fosse martirizado? O que deteve Deus? O que deteve Deus foi o seu nome escrito na mão dele. O que deteve Deus foi a decisão que ele tomou de não podendo ser contido por nada e ninguém. Ele assume um autoconfinamento. Ele próprio se aprisiona. Ele próprio se contém. Ele próprio se limita. Ele próprio se refreia. Por causa do amor que sente pelas pessoas. Ele fez uma aliança comigo e ele fez uma aliança com você. Porque Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Ele faz o contrário do que faz os homens. Ele, sendo o Senhor, é quem grava nas mãos dele os nomes. Ele, sendo o Senhor, se faz escravo.
Não foi o que Jesus disse? Quem quiser ser o maior, o menor. Quem quiser ser seguido, sirva. Não foi o que disse Jesus quando lavou os pés dos discípulos, dizendo para eles: vocês me chamam mestre e senhor, e tem razão em me chamar assim. E se eu, sendo mestre e senhor, lavei os vossos pés, quanto mais vocês deverão lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo. Você consegue entender, alcançar, que o Espírito Santo nesse momento permita que a gente alcance isso? Deus, sendo Senhor, assumiu a atitude de um escravo, permitindo que o meu e o seu nome fossem escritos nas mãos dele,